Olá, turma. Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina optativa Economia Política Clássica, oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Esta é a nossa sexta videoaula. O tema da aula é a obra do filósofo hegeliano Ludwig Feuerbach, em sua obra A Essência do Cristianismo. Então, trata-se de oferecer uma interpretação da religião, com base numa crítica hegeliana, feita pelo discípulo de Hegel, Feuerbach. E vamos relacionar, ao longo deste curso, essa crítica de Feuerbach ao desenvolvimento do pensamento do jovem Marx. Então, este é o nosso livro principal, o original em alemão, Das Wesen des Christentums, traduzido como A Essência do Cristianismo, que foi publicado em 1841. Existem diferentes interpretações do significado dessa obra. Para o pensador marxista, Jacob Gorender, Hegel teria sido refutado por Feuerbach nesta obra, tá? Feuerbach teria denunciado a dialética hegeliana apenas como fonte de mistificação, de especulação mistificadora. A minha interpretação era diferente. Essa obra representa a aplicação do sistema filosófico de Hegel num objeto. O objeto aí é a crença cristã. Da mesma maneira, décadas depois, Marx vai aplicar o sistema hegeliano numa crítica a outro objeto, que seria a economia política clássica dos economistas britânicos. Então, não se trata de refutar a dialética hegeliana, de acusar a dialética hegeliana de especulação mistificadora, mas de aplicar a dialética hegeliana na análise de um objeto. O que ele diz que é especulação mistificadora é a crença do cristianismo, tá? Não é o sistema filosófico de Hegel. Tá? E a ideia de Feuerbach é substituir, né, a ideia idealizada de homem, em Hegel, a partir do conceito de espírito, a ideia de espírito objetivo, tá? A ideia de que o homem, os conhecimentos humanos, o produto do intelecto humano, ele é objetivado na sociedade, tá? E nesse sentido, ele se torna criação objetiva, tá? Que vem a fazer parte da história humana, assim como as criações materiais do homem, né? Os objetos da tecnologia, também as ideias se formam, vêm a formar parte do acervo humano, do acervo disponível na história humana. Tá? E que com o desenvolvimento do intelecto, do pensamento ou do espírito, existe uma espécie de reconciliação do sujeito, formulador do conhecimento, com os vários objetos que são criados, né? E isso faz parte do desenvolvimento de um espírito absoluto. Então, esse seria o esquema de Hegel, à luz da filosofia de Hegel, tá? Onde o homem é visto em termos da sua relação com a objetivação, tá? Com a objetivação dos produtos da criação do homem, materiais ou intelectuais, e ocorre um processo de alienação em Hegel, que significa um enriquecimento. Tá? Alienação faz parte do processo de enriquecimento, que é quando o homem se reconcilia com as suas criações objetivas, tá? Que significa o desenvolvimento do espírito absoluto. Tá? Então, essa é a ideia de alienação em Hegel, que tem um aspecto de enriquecimento, um aspecto positivo, e no caso de Feuerbach, de fato, ele se opõe a Hegel no sentido de que ele usa de maneira diferente a noção de alienação, porque alienação para ele, para Feuerbach, é empobrecimento e não enriquecimento. E ele identifica o cristianismo como uma forma de alienação empobrecedora, porque o homem se afasta da sua essência no cristianismo, porque Feuerbach acredita numa essência, depois Marx vai criticar isso em Feuerbach. Tá? E essa essência do homem é uma essência naturalista. Tá? É o que é chamado de antinaturalista. Então, Feuerbach acredita que o homem, tá, é um objeto, é um ser da natureza, tá, que tem as suas necessidades, tá, que tem
que busca atender essas necessidades, que busca satisfazer seus desejos, né, exercer a sua sensualidade, tá certo? Então, o homem, nesse sentido, é um ser natural, tá? O homem é um ser que é dado na natureza. Então, ele tem uma base, que a gente chama de antropologia naturalista, uma crença do homem como ser voltado à satisfação das suas necessidades, a uma vida pautada pela sensualidade, que é um dado natural. Então, tem essa concepção naturalista do homem, em Feuerbach, que depois Marx vai negar, dizendo que o homem é socialmente determinado, é produto da história, e argumentos desse tipo, né? Então, ele vai dizer que a religião ela aliena no sentido que ela projeta a essência do ser humano numa espécie de Deus imaginário. Tá? Muito bem, para desenvolver essas ideias e mostrar como, de fato, Feuerbach aplica o sistema hegeliano na interpretação desse objeto, que é o sistema de crença cristã, nós vamos discorrer com bastante detalhes 2 capítulos da obra A Essência do Cristianismo. O primeiro capítulo se intitula O Segredo do Deus Sofredor. Vamos fazer uma leitura bastante atenta, minuciosa desse capítulo, para a gente ver o processo, né, criativo de Feuerbach, como ele aplica o sistema hegeliano na interpretação da crença cristã. Muito bem, ele diz que ele caracteriza o cristianismo como a fé no Deus que fez homem por amor. Ou seja, o cristianismo é a fé no Deus Filho. A ideia de que o Deus se transmudou, digamos assim, né, ou assumiu uma outra pessoa, que é a pessoa do Filho, tá? E que ele fez isso por amor aos homens, né? Por amar os homens, Deus concebeu a pessoa do Filho, tá? E ele diz que a crença nesse Filho de Deus, que se tornou Filho pelo amor de Deus aos homens, que através do Filho possibilitou esse contato, esse canal de comunicação entre o Criador e a criatura, entre Deus e os homens, pela concepção do Filho que foi concebido pelo amor, seria o segredo da concepção de Deus dos cristãos. Tá? A crença em Cristo é a fé no amor. Tá? E a sede desse amor está no coração humano. Tá? Então, como o amor se transforma numa pessoa divina, o que Feuerbach está dizendo é que o cristão acredita, né, na divindade do coração humano. Tá? O coração humano é enaltecido, a sede do amor, tá? Que é o órgão produtor do amor, o coração humano. Tá? O coração humano é divinizado, e aí, na imaginação do cristão, se cria a figura da pessoa, tá? Sede do amor, que seria o Deus Filho. Tá? Ou seja, o coração para o cristão adquire um poder divino, ele se transforma numa pessoa divina. Tá? Então, a crítica de Feuerbach é dizer o seguinte: olha, nesse esquema, nesse sistema de crenças, o cristão separa a realidade da essência do homem, que é um ser natural capaz de amar, tá? Do próprio amor. No sentido que o amor agora se transforma numa pessoa divina. Tá? O amor não é parte das qualidades do homem, mas é algo colocado como um contraponto divino, tá, ao homem. Tá? Ou seja, a realidade da essência do homem, que é um ser natural que tem sentimentos, é separado porque o sentimento é transformado numa divindade. Tá? Ele é objetivado, o sentimento de amor, ele é objetivado e se torna uma pessoa divina. Tá? Então, essa essência, que é a manifestação do coração, se separa do coração. Então, a essência do amor é vista como algo diferente do coração. A essência é diferente, ela é objetivada, se torna algo externo, tá? E se transforma numa pessoa. Ela se transforma em algo objetivo e pessoal, que é a figura do Deus na forma de Cristo, que é a pessoa, o Filho de Deus, que é a sede do amor. Então, aparece a pessoa do Deus feito homem. Tá? Então, para o cristão, o Cristo é o Deus humano.
cuja determinação, veja, determinação é um conceito hegeliano, tá certo? É uma técnica hegeliana, do sistema hegeliano. Determinação é a identificação, digamos, dos atributos essenciais do conceito, tá? E o conceito se forma a partir da identificação desses atributos, que são as determinações, tá? Então, a determinação essencial, né, da pessoa do Cristo, do Deus Filho, né, o Deus que se faz também homem, o Deus humano, é a paixão, tá? E como que essa paixão se confirma? Pelo sofrimento. Então, o Deus Filho, que é o símbolo do amor, que representa a paixão no sentido não de estar apaixonado, de um casal apaixonado, mas a paixão no sentido de sofrimento, tá? Então, a ideia é que o amor, ele é mais exaltado quando ele leva ao sofrimento. Então, o sofrimento confirma o amor é confirmado pelo sofrimento. O sofrimento é uma prova, é uma demonstração do amor, ou então é uma manifestação do amor. Então, o amor confirma-se pelo sofrimento. Tá? Então, o cristão separa a concepção de Deus em pessoas, né? O Deus Pai, a soma de todas as perfeições divinas, o Deus Filho, Cristo, a soma de toda a miséria humana, o que ama, o que sofre, o que tem a paixão. Tá? E essa paixão é símbolo de todo o sofrimento do amor. O amor sofre porque ele se compadece das demais pessoas. O amor está voltado pelo outro. O amor leva a compaixão, ao sofrimento. É o sofrimento pelas misérias humanas. Tá? Então, o Deus Pai do cristão mantém a ideia, inclusive dos judeus, de Deus como ato puro. É o mesmo Deus da filosofia, talvez próximo à ideia de Deus em Platão. Deus como, filosoficamente, o ato puro. Cristo, Deus na pessoa do Filho, seria a paixão pura, o ato supremo do coração. Tá? Não é o ato puro, mas é a paixão pura. Tá? Veja que a paixão é um atributo humano. A paixão é de quem tem coração humano. A paixão é uma manifestação do coração humano. Tá? Então, o Deus como homem, ou seja, o Deus Filho, né, é o que sofre, é a paixão pura, é o ato supremo do coração. É o que sofre não apenas por ele, mas sofre para os outros. O sofrimento do Deus Filho é o sofrimento de todos os homens. Tá? O coração, a sede do sofrimento. O coração, nada impressiona mais o coração do que a capacidade de sofrer, do que o sofrimento. Tá? E, no caso de Deus Filho, é o sofrimento de quem em si é isento de sofrimento. Né? Porque o Deus, na sua perfeição, não pode sofrer. Né? E como a pessoa do Filho tem a dimensão de Deus, de fato ele é isento de sofrimento. Então ele não sofre por ele mesmo, ele sofre pelos outros. Ele em si, na figura divina, está acima de todo sofrimento. Né? Mas ele sofre pelos outros. É o sofrimento não do arrependido, não do pecador, é o sofrimento do inocente, do imaculado. Né? É o sofrimento de ser perfeito. Então, se é um ser perfeito, inocente, imaculado, por que ele sofre? Ele sofre pelos outros. Ele sofre porque Deus ama os homens. Tá? Ele sofre pelos outros, ele sofre desejando o melhor dos outros. Tá? E ele aceita esse sofrer, porque ele ama, é o sofrimento do amor. Ele se põe o auto-sacrifício em prol dos demais. Então, o coração representado pela religião cristã é o próprio coração humano. Nesse é o aspecto de alienação, porque o coração humano não se reconhece como o coração humano, mas como uma entidade divina. Ou seja, a essência do coração humano, o amor, ele é objetivado numa figura divina. Esse é o processo de alienação identificado por Feuerbach. Tá? Não é a alienação de Hegel, que é no sentido de enriquecimento, no sentido da objetivação das criações humanas, que depois se reconcilia no desenvolvimento do espírito. Essa é a ideia de alienação em Hegel. Aqui a alienação, de certa forma, é deixar de se reconhecer, quer dizer, deixar de ver como sendo humano, como sendo uma qualidade, um atributo essencialmente humano, algo que de fato é. Então se projeta isso como sendo uma pessoa divina. Né? Então o homem se afasta de si mesmo porque ele está projetando a sua essência num Deus que deve ser reverenciado, que deve ser adorado, e que se mantém uma distância entre o Criador e a criatura. Tá? Portanto, a criatura, no caso do próprio homem, não se reconhece, porque ele objetiva o seu sentimento. É isso. Tá? Então, para Feuerbach, nessa crítica hegeliana, o cristianismo é uma invenção do coração humano, é o coração humano que se aliena na pessoa divina.
na pessoa do Deus Filho. E o coração inventa isso. Agora, por que o coração? A questão interessante do Feuerbach é entender o seguinte: qual é a funcionalidade, ou até a lógica, desse sistema de crenças? Será que o cristão simplesmente, por uma livre fantasia, tá, ou por um ato da sua inteligência, concebe essa figura do Deus Filho? É simplesmente um resultado arbitrário, uma invenção arbitrária? Ele diz que não é bem assim, tá? Dada a concepção e os valores do cristão, a figura do Cristo tem uma necessidade. Tá? É algo que surge a partir do culto do coração. É o coração divinizado. Como o cristão é movido pelo sentimento de amor, o amor é o sentimento central da crença cristã, então o cristão, ele diviniza o amor. Tá? É o culto ao amor. Ele não apenas sente o amor, ele cultua esse amor. Essa é a característica essencial do pensamento cristão. É cultivar o amor. Tá? É transformar o amor num objeto de adoração. Tá? O coração comporta-se passivamente para o cristão. Quer dizer, o que provém dele parece-lhe como dado. Então, o cristão, ele é dominado pelo seu próprio coração. Ele ama tanto que esse amor domina o cristão. Parece algo objetivo, parece algo dado. Algo que surge violentamente, que aparece com uma força de necessidade imperiosa. O cristão não resiste ao apelo do coração, à força do seu próprio coração. Tá? Aquele que é tomado pelo coração é o cristão, que ao ser tomado pelo coração, ele é tomado pelo seu Deus. Tá? E o coração cristão não reconhece outro Deus, o amor é único, tá? Tem uma única sede, uma única pessoa divina, não há nada mais excelente do que esse Deus que ama e que concebe o Filho. Tá? O que o Feuerbach está apontando é que a essência do Deus cristão é a própria essência do coração do cristão, o cristão que é arrebatado pelo amor de seu próprio coração. Dessa maneira nasce o cristianismo. O cristianismo, ele vem do coração, é um impulso interior do cristão para amar, para fazer o bem, para viver e morrer pelos homens, pelos demais homens, tá? E é exatamente o que caracteriza a figura de Cristo, né? Que é uma pessoa que se submete aos demais, aos homens, né? Ele é homem também, porque ele é a figura do Deus Filho, como Filho é Deus e homem, mas um homem que se importa com os demais homens, tá? Que sente como os demais homens, tá? E está disposto a viver e a morrer pelos homens, tá? Então ele tem um impulso de beneficência que vem da sua natureza divina, uma beneficência que se abre a todos os homens, que não exclui ninguém, nem os mais reprováveis, nem os mais ínfimos, nem os mais infames, tá? E que ama a todos, e o cristão que se espelha na figura dele tem um dever moral da beneficência, tem um dever moral da compaixão, de se importar com os demais. Isso para o cristão é uma necessidade interna, é uma necessidade do próprio coração do cristão, que sente isso, tá? Vê a sua essência como revelada pelo coração, tá? Que se define, que se situa basicamente pelo coração, pela capacidade de amar. Bonito, né? Muito bem, então depois dessa emocionante apresentação de natureza religiosa, vamos à parte da aplicação do esquema hegeliano. Então nós já vimos que tem um aspecto importante aí, que é uma nova interpretação, tá, do conceito de alienação. Alienação aí, agora vista não como enriquecimento, como Hegel, mas como empobrecimento. Tá? Veja que, ao contrário do Görander e de outros intérpretes, o Feuerbach não está negando a dialética hegeliana como algo mistificador. O que ele está denunciando é o sistema da crença cristã é mistificador, mas não é dialética. Tá? A dialética, pelo contrário, ela permite identificar a natureza, o caráter mistificador desse sistema de crença. Tá? Porque o que faz a religião cristã? Ela toma como predicado o que deveria ser tomada como sujeito, e toma como sujeito aquilo que, na verdade, é o predicado. Por exemplo, na expressão Deus sofre, mas o Cristo sofre, Cristo como Deus, Deus sofre. Então, sofrer é o predicado. Tá? Sofre para o homem, para os demais, não para si mesmo. Tá? Então, ele sofre pelos outros. Nisso está o aspecto divino dessa figura do Deus Filho, porque sofrer pelos outros é divino. Né? E o cristão que se
baseia no exemplo de Cristo, na lição de Cristo, deve sofrer pelos outros. Isso o aproxima de Deus. Tá? Então, a essência mais elevada do coração, que está na figura de Cristo, é o amor que se sacrifica a si mesmo pelos demais. Tá? Então, na análise hegeliana feita por Feuerbach, o que o cristão faz é que ele objetiva o coração. É um sentimento que é humano, que é parte dele, que é objetivado. Tá? Então, ele objetiva o coração. Tá? Então, quando ele diz Deus sofre, na verdade ele está dizendo o coração sofre, porque o sofrimento é parte do amor, mas o coração se transforma em Deus, então Deus é que sofre. Né? Quer dizer, ao invés do sofrimento ser um atributo do homem, ele passa a ser algo de Deus. Então, o Deus sofre, na interpretação hegeliana, ou interpretação de Feuerbach, deveria ser substituído pela interpretação o sofrimento é divinizado. Então, o sofre, que é predicado, na verdade é o sujeito. Né? Ok? É o sofrimento, é o sujeito. O sofrimento como atributo do coração. Então, o sofrimento é divinizado, e divinizado é o predicado. Então, há essa inversão de sujeito e predicado. É importante na análise hegeliana, o Marx, ao aplicar isso em outros objetos fora da religião, em diversos momentos ele vai mostrar essa inversão entre sujeito e predicado. Se toma como predicado aquilo que, na verdade, é o sujeito. Nesse caso, o sujeito é o sofrimento. Tá? O predicado é Deus, e não o contrário, Deus, o sujeito, e sofrimento, o predicado. Tá? Então, Cristo é o coração que se objetiva a si mesma. Tá? Mas o sofrimento é puramente humano. Tá? O conteúdo é humano. Tá? Não é ele é divinizado, mas, na verdade, o sofrimento, a capacidade de sofrer, o coração é humano. Tá? Então, sofrer não é o predicado, sofrer é o sujeito. O sofrimento é divinizado. O próprio coração humano é que é o sujeito, não é o predicado. Não é o predicado do Deus Filho, mas ele é o próprio sujeito que cria a projeção do Deus Filho. E para o cristão, Cristo é ao mesmo tempo Deus. Essa é a representação, digamos, fantástica do cristianismo. Imaginar Deus, que por definição é uma figura não humana, né, na manifestação humana na figura de Cristo. Né? E a concepção de Cristo é uma ação do coração. Tá? Ok? Então, o coração, ele concebe essa figura no sistema de crença religiosa, né, de uma pessoa humana que sofre de livre vontade, um inocente que sofre pelo amor, pelo livre amor. Tá? Então, essa é a impressão que exerce no coração, é uma figura com essa capacidade de sofrimento, tá? E com esses atributos, com essas qualidades, que é concebida como uma manifestação divina, como um ser divino. Tá? É um sofrimento que está acima do homem vulgar, tá? Acima do homem verdadeiro, digamos assim, né? O homem natural, né? Nessa antropologia naturalista de Feuerbach. Esse sofrimento imaginado pelo cristão, só Cristo é capaz de sofrer dessa maneira. Tá? Essa entrega, essa dedicação total, essa doação total é um atributo divino. O cristão apenas se aproxima disso. Tá? Ok? E é interessante, né, que é uma figura divina. Então, o Cristo, que é ao mesmo tempo Cristo e Deus, né, pode-se pensar num dilema do sofrimento dele, porque ele sofre apenas enquanto homem, ele não pode sofrer como Deus, porque Deus está acima de qualquer sofrimento. Então, ele tem um lado dele que não pode sofrer, que é o lado de Deus. O lado divino não sofre. O Deus em si não sofre, dado o seu estado de perfeição, de absoluta onisciência, onipotência. Um ser onipotente e perfeito não pode sofrer. Né? Então, mas aí o aspecto do cristão é criar a pessoa, é imaginar a pessoa do Deus Filho, que tem também atributo humano. Então, como homem, ele sofre. Tá? É o sofrimento... quando se pensa o sofrimento da figura de Cristo, é um sofrimento não apenas, tudo bem, uma manifestação do amor, é o sofrimento do amor, mas digamos, um amor absoluto, uma expressão da possibilidade do sentimento, tá? É um amor absoluto, é um amor acima do que pode ser concebido por qualquer ser humano, é um amor divino, tá? Ok? Então, veja que esse aspecto do amor, né, significa
que o indivíduo que ama, ele se dedica aos demais. E, nesse sentido, ele está numa posição de relativa debilidade, né? Porque ele se entrega, ele se expõe, ele não luta, né? Ele dá a outra face, né? Ok? Esse atributo, essa qualidade do amor, significa que o indivíduo está disposto a sacrificar a si mesmo pelos demais. É isso que o Feuerbach ele está dizendo. O cristão reconhece esse aspecto do amor que enfraquece o homem, que não é um homem que luta, é um homem que se entrega, e sanciona isso, tá? E transforma esse amor dedicado aos demais num objeto de culto, de devoção. Isso é diferente da perspectiva pagã, da perspectiva do politeísmo dos romanos até então, os romanos que acabaram se tocando com essa nova perspectiva, né? Mas que até então era diferente o sistema de crenças religiosa deles, dos cristãos e dos pensadores, dos romanos, antes do cristianismo, e dos pensadores da antiguidade em geral, né? Um filósofo pagão, um pensador grego, um pensador romano não cristão, diante da morte do seu próprio filho, teria dito: eu sabia que tinha gerado um ser mortal. Já o Cristo manifesta um certo inconformismo diante da morte, derrama lágrimas pela morte, e tenta, inclusive, reverter, como no caso de Lázaro, né? Ele traz Lázaro novamente à vida. Ele não aceita a morte como fato natural, né? O Sócrates, como pagão, ele esvazia a taça de veneno. Cristo, da sua perspectiva, diz: afaste-se de mim este cálice. Tá? Então, Cristo aparece para o cristão como a autoconfissão da sensibilidade humana. O cristão deposita na consciência de Deus a consciência da sua própria passionalidade e de sua sensibilidade. O supremo mandamento do cristão passa a ser sofrer. Enquanto os pagãos, né, festejavam, entravam em júbilo pelo prazer sensível no culto aos deuses, o cristão enfatiza, enaltece as lágrimas do coração sofredor. Então, o sentimento do amor, do sofrimento, passa a ser parte central do culto divino. Diferente da perspectiva pagã, né, que enaltecia o prazer sensível no culto aos deuses. Então, há essa oposição, né, essa diferença marcante entre a perspectiva dos povos pagãos e dos cristãos. Tá? Os pagãos estavam voltados à sensibilidade, o grito sensível da alegria, e essa era a parte central do culto cristão. Tá? A definição da essência dos deuses, dos vários deuses do panteão romano e grego, era um sentimento de alegria, de sensualidade, né? E identificava de ímpeto, né? De valentia, né? De determinação. Tudo isso estava associado aos deuses. Na perspectiva cristã, é o sentimento, são os suspiros do coração. Coração, suspiros que provêm do mais íntimo da alma, da essência mais íntima do cristão, tá? Que projeta esse sentimento na forma de um Deus, tá? Então, o sofrimento é o ponto de identificação do cristão com seu Deus. São as lágrimas, o sofrimento, são os pontos sensíveis do ânimo religioso do cristão. Né? No sofrimento, ele espelha a essência do Deus Criador, do Deus que se tornou Filho. Tá? Esse Deus que sente agrado nas lágrimas, no sofrimento, é a essência objetiva do coração sofredor do cristão. Tá? O sofrimento para o cristão é o próprio caminho da salvação. A salvação é resultado desse sofrimento. O cristão que sofre, que se importa com os demais, que sente compaixão, é aquele que será salvo. Tá? Ok? Então, e a perspectiva do cristão, nesse vale de lágrimas, é levar a uma vida eterna, uma vida de salvação, tá? Onde ele será recompensado. Tá? A passagem dele nessa terra, ela é desprezada, tá? É uma vida até depravada, tá certo? Não, a perspectiva não é se iludir com qualquer forma de contentamento, de alegria, tá? Na terra depravada, na terra de tantos pecados, tá? É se sensibilizar com o próprio sofrimento de Deus que sofreu por mim, portanto, nessa perspectiva, o cristão deve sofrer pelos demais e pela compaixão, pela caridade, pela beneficência, conseguir a salvação da alma. Tá? Então,
e essência, segundo Feuerbach, a religião cristã é a religião do sofrimento. Tá? O sofrimento, na perspectiva cristã, é um impulso para a espontaneidade do coração do homem natural consciente de si. Tá? O homem natural, a perspectiva do homem de Feuerbach, é o naturalismo, tá certo? Naturalismo antropológico, tá? Como tal, o sofrimento é um sentimento espontâneo do coração do homem, tá? E na perspectiva cristã, o homem toma consciência desse sofrimento e objetiva, tá? Então, o coração subjetivo, né, sede do sofrimento, voltado para dentro, leva o cristão a desconfiar do mundo, se concentrar apenas nesse sentimento, que é algo dele, portanto é uma concentração em si mesmo, no ânimo, e cultuar esse ânimo, tá? O sofrimento para o cristão aparece como uma autonegação subjetiva, tá? Que beneficia o ânimo, que volta a atenção para esse ânimo, para esse sentimento, portanto é benéfico para o ânimo, do amor, do sofrimento, tá? E por meio desse caminho, né, através do sofrimento, se alcança a beatitude celestial. Então, a capacidade de sofrer do cristão o leva à esperança, né, num outro mundo, num mundo celestial, um mundo de paz e de alegria, de comunhão com Deus. Tá? Então, a suprema autoafirmação do cristão é a identificação com um Deus que sofre, tá? Que representa nada mais, nada menos que a suprema volúpia do coração que sofre. Tá? O resultado... o cultivo do Deus que sofre é simplesmente a resultante da ênfase do cristão, do amor do coração apaixonado, do coração que sofre. Tá? O cristão diz, Deus sofre, Deus é um coração. Tá? Então, Deus sofre significa simplesmente um coração divinizado, que ama, que, portanto, que sofre. Tá? Um ser sem sofrimento é um ser sem coração. Tá? Portanto, o cristão tem coração, ele sofre, e projeta isso numa figura divina, cujo principal atributo é a capacidade de sofrer. Tá? Um Deus que sofre, um Deus que sente, um Deus que é sensível, ou seja, um Deus que compartilha na figura de Deus Filho, de Cristo, sentimentos humanos, portanto, um Deus humano. Então, para a religião, né, o sofrimento, o coração é um predicado. Mas, na verdade, ele é o sujeito, é a coisa mesma. A essência é o coração. A essência não está em Deus, está no coração. O cristão imagina Deus como um ser que sente. A sensação seria uma essência absoluta divina. Tá? Mas, na verdade, o sujeito é o próprio sofrimento. Portanto, a religião é a consciência de si do homem, a consciência do amor, do sofrimento humano, objetivada na forma de Deus. Então, Deus é a objetivação do sentimento humano. Então, a religião, para Feuerbach, aparece como uma reflexão, um reflexo da essência humana em si mesma, projetada na figura divina. Tá? Quem vive, ama. Então, o ser humano, por definição, ele ama. E, ao amar, ele se afirma-se como humano. Tá? Essa sensação do amor, ela não deve ser reprimida, diferente dos estoicos que reprimem essa e outras sensações. Tá? Ela é cultivada, ela é divinizada. Tá? Esse é a partir daí aparece a figura do Deus poderoso, essa é a significação religiosa que o cristão confere ao amor. Tá? Ou seja, ele eleva uma sensação, um sentimento a um grau, tá? Divinizado, mas que, na verdade, esse sentimento divinizado, ele é da essência humana. Ele simplesmente é espelhado, ele é refletido em Deus. Tá? Mas ao refletir, ao espelhar esse sentimento em Deus ele está olhando simplesmente a sua essência natural, a sua essência como um ser natural, um ser que está posto, que faz parte da natureza. Então, é uma manifestação da natureza, é um atributo da natureza, mas que na perspectiva religiosa se torna sobrenatural. Então, Deus é um espelho do homem. Tá? É uma concepção do homem para si mesmo, alienada. Muito bem. Então, para o cristão, a sensação se torna uma propriedade magnífica. Tá? Ok? Ela se transforma numa propriedade divina, numa essência divina. Vejamos esta passagem do capítulo do livro de Feuerbach. O homem sensível, sentimental, crê num Deus sensível, sentimental. Apenas crê na verdade da própria essência. Pois em nada mais pode crer, senão naquilo que ele mesmo é, na sua essência. A sua fé é a consciência daquilo que para ele é sagrado.
mais sagrado é para o homem apenas o seu mais íntimo, o seu mais próprio, o fundamento último, a essência de sua individualidade. Mais duas passagens interessantes no capítulo, da essência do cristianismo de Ludwig Feuerbach. Deus é para o homem a coletânea dos seus pensamentos e sensações mais elevados, o álbum no qual coloca os nomes dos seus entes mais queridos, mais sagrados. Outro fragmento. Aquilo que o não religioso apenas conserva na cabeça, o religioso coloca como objeto fora dele, e ao mesmo tempo acima dele, aceitando por isso a relação de subordinação, de sujeição. Então essas duas passagens, ela resume bem aquilo que nós colocamos anteriormente. Então, o fim último do homem, na perspectiva do cristão, é o Deus. Então, Deus é o ponto de concentração do seu sentimento, da sua atenção, é o ponto de coesão entre os cristãos, é o ponto de orientação de todos os homens éticos que seguem a moral cristã, então todos voltados a um fim supremo, que é simplesmente o seu sentimento sacralizado, divinizado. Tá? Esse é o segredo da vida ética para o cristão, que assume um sentido elevado, né, que adquire uma roupagem numa teleologia, no fim, tá, voltado para Deus. Tá? Então, essa perspectiva divina dá ao homem um fundamento, um apoio ético e um caráter. Tá? Então, o cristão é aquele orientado pelo coração, pela compaixão, pela caridade. É isso que caracteriza a ética, a orientação do caráter do cristão, que cultua isso, né, que cultua esse sentimento divinizado. Muito bem, muito bonito esse capítulo, né? Todos são magníficos, né? A obra do Feuerbach merece ser lida do primeiro ao último capítulo, é realmente emocionante. Inclusive, pessoas de orientação religiosa gostam desse livro de Feuerbach. É claro que o Feuerbach, ele é um ateu, né? Mas mesmo pessoas religiosas, elas se inspiram nesse livro porque ele tem uma base, digamos assim, de filosofia ou até de teologia muito sólida. Tá? Vejamos um outro capítulo, como uma degustação, digamos assim, desse trabalho magnífico do Feuerbach. Esse capítulo intitula O Mistério da Trindade e da Mãe de Deus. Muito bem. Então, recapitulando. Então, o homem se afirma, né, divinizando a sensação, transformando o amor em Deus. Tá? Então, ele é objetivado. Né? O sentimento é objetivado. Né? Mais do que o sentimento, tá? O próprio espírito, a consciência de si mesmo, a sua essência é objetivada. Tá? Então, a referência do homem, tá, passa a ser o sentimento divinizado. Ok? E o homem, ele se completa na medida que ele busca, como cristão, identidade com esse Deus. Tá? A relação do cristão com o Deus é na forma de uma consciência da Trindade. A Trindade é um aspecto fundamental do sistema de crença do cristão. Tá? A consciência que o cristão tem da totalidade é uma consciência trina. Tá? É importante, portanto, para o cristão, a identificação das pessoas que compõem a chamada Santíssima Trindade. Tá? A própria consciência do cristão, a consciência de si, na sua totalidade, é a consciência dessa Trindade. Ok? Então, veja, o que o cristão projeta do seu sentimento, tá, manifesta-se no sistema de crença na forma de uma Trindade. Tá? Ok? Então, tem a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, o cristão, ele pensa em Deus, na figura do Pai. Tá? Ok? Então, o que é pensado é o próprio Deus. Não é que Deus pensa, mas é o cristão que pensa Deus. Tá? Então, Deus é uma objetivação da consciência de si. Tá? Então, o cristão, ele tem consciência de si, e a objetivação da consciência é a primeira pessoa da Trindade. Então, veja, a segunda pessoa é a objetivação do amor, como já foi visto no capítulo anterior. Né? A primeira pessoa, ela se projeta como uma objetivação, consciência que o cristão tem de si mesmo. Tá? Então, o primeiro aspecto ligado à figura do Deus Pai é a tomada de consciência. Tá? Então, o cristão, ele toma consciência que ele é algo.
tá? Então, ele primeiro precisa saber que ele é, porque se nada sou, ou se sou sem saber que sou, é a mesma coisa. Então, se o cristão não toma consciência de si mesmo, ele não é nada. Então, ele precisa, o primeiro aspecto é a tomada de consciência. E a objetivação dessa consciência de si mesmo se projeta na figura de Deus Pai. A consciência de si que é divinizada. Então, a consciência de si divina não é senão a consciência da consciência como essencialidade absoluta. Tá? Então, é a ideia de que o cristão carrega nele um Deus. Né? Então, esse Deus objetivado é o que é projetado, é a figura do Deus Pai. Tá? Ok? Então, ele é transformado, a consciência de si mesmo se transforma em essencialidade absoluta. Tá? Então, não é uma consciência de si apenas em abstrato, tá? É uma consciência de si na totalidade empírica objetivada. Tá? Então, a identidade da consciência de si mesmo para o cristão existe numa rica unidade de relações, tá? Preenchidas na relação dele com os demais. Tá? A consciência de si, além de ser uma consciência divina objetivada, é uma consciência de si na relação com os demais. Tá? Tem esse aspecto relacional. Tá? Ok? A consciência do cristão é sempre rica de relações entre um eu e um tu. Tá? Então, o cristão toma consciência de si, objetivante, né? Objetivada na forma de Deus, e do indivíduo na sua relação com os demais. Tá? Ok? Então, é isso que é concebido como sendo a projeção de Deus. Tá? Ok? Então, o mundo é projetado apenas na sua manifestação divina. A essência do mundo é Deus, tá? E o mundo pouco importa, e o mundo fora de Deus pouco importa para o cristão. Tá? O mundo é abstraído, ele digamos assim, minimizado, né? Se tira a importância do mundo, o mundo material, o mundo terreno, tá certo? Ok? O foco do cristão está no Deus como a tomada de consciência da sua essência, que é objetivada, que é divinizada. Tá? Então, o homem cristão é aquele que refugia-se em si mesmo, que se apega à sua própria consciência, tá? E que se afasta do mundo, das coisas mundanas. Tá? Então, a vida do cristão é uma vida vazia de coisas mundanas. Essa é a essência de uma vida religiosa para o cristão. Se afasta das tentações, das coisas mundanas, dos apelos sensuais. Tá? Ok? O cristão, quando entra no mundo, entra sempre em relações polêmicas com esse mundo. Ele procura modificar o mundo. Ele procura reduzir o caráter mundano do mundo, espiritualizar o mundo. Tá? Ele conquista o mundo aproximando-o de Deus. Tá? Então, mesmo na relação do cristão que toma sua consciência, né, que tem uma atitude de vida religiosa, a base de tudo é Deus. Inclusive, o amor pelos homens, ele ama os homens não pelos homens, mas por Deus. Quer dizer, o amor do cristão pelo outro cristão é parte que o amor de Deus, na figura do Filho, obviamente, tem pelos homens. Tá? Então, o cristão ama os demais, não por ele, mas por Deus. Então, a negação do mundo faz parte da vida de cada cristão sério, com vida religiosa, etc. Ele se separa do mundo, porque o próprio Deus é separado do mundo, porque o Deus é um ser extra e supramundano. Então, a identificação com Deus, que é separado do mundo, faz o cristão se separar do mundo. Na vida religiosa, ele nega as coisas mundanas, as coisas terrestres. E o foco é apenas no outro mundo. Então, aparece aí a ligação do cristão com Deus. Tá? Isso requer, né, na perspectiva religiosa, que ele perca laços com o mundo. E aqui uma outra passagem deste capítulo, né, da obra de Feuerbach, que é a questão da aula. Eu vou pedir para que vocês comentem esta passagem. Tá? Comentem o significado dessa passagem, interpretem esta passagem, eu vou ler agora. Deus é o interior do homem, que se refugiou do mundo em si mesmo, que rompeu todos os laços e enredos com o mundo, que se colocou por cima do mundo, isto é, o interior do homem desprovido de mundo, posto como essência objetiva. Tá? Mas o homem concreto não pode abstrair da essência humana e do mundo. Tá? Simplesmente ele põe inconscientemente em Deus tudo aquilo que nega conscientemente.
Tá? Então, tudo que ele nega conscientemente, ele põe em Deus. Então, ele nega o mundo, mas põe toda a perspectiva em Deus. Mas Deus como algo separado, como algo distante, algo abstraído. Então, de certa forma, esse Deus, né, a consciência de si objetivada, ela é distante, né? É simplesmente uma representação abstrata, de certa forma, incomunicável com os homens, né? É simplesmente uma luz, né? Portanto, para se estabelecer um canal, uma comunicação entre o homem e o Deus, como a sua essência, como a percepção da essência divinizada, o cristão precisa do Deus Filho. O Deus Filho é o elo de ligação, é o mensageiro do homem com Deus. Então, surge como uma necessidade diante desse Deus como essência de si divinizada. Então, o cristão trabalha com essa perspectiva das pessoas, né? Tem o Deus Pai e o Deus Filho. O Deus Pai é o Deus enquanto Deus, é o Deus separado, é a essência acósmica e anticósmica, sem nenhuma forma de antropomorfismo, referido apenas a ele mesmo. É o Deus afastado do homem. E o Deus Filho, a relação de Deus com os homens, né? Essa é a essência metafísica que é o objeto da religião cristã, né? É o Deus com sentimento, né? Esse é o Deus que é objeto da religião, esse é o Deus religioso, tá? Quer dizer, é o Deus que é cultivado, né? Se cultiva o Deus no sentimento de amor, tá? Ok? Então, o cristão, ele tem essa perspectiva divina, né, que o faz afastar do mundo. Mas, por outro lado, o mundo é uma necessidade essencial da vida humana, né, que mesmo religioso não pode ser totalmente diferente ao mundo, né, e a relação com o mundo é uma relação entre as pessoas, né, é a relação entre um eu divinizado, né, e um ele, ou tu, mesmo que seja abstrato, né, não precisa ser um tu real, pode ser um tu abstrato, é a concepção dos demais homens na perspectiva religiosa. Tá? Não a amizade, um amor natural, mas uma espécie de comunidade religiosa. Tá? Então, o homem religioso, ele sente a necessidade de se relacionar com os outros demais homens, mas na perspectiva religiosa. Tá? Quer dizer, os demais também religiosos. Quer dizer, a união se dá na mesma orientação, na mesma perspectiva religiosa que se atribui aos demais. Enquanto ele estiver na perspectiva do Deus, né, como a autoconsciência divinizada, ele está na solidão, na autonomia absoluta. Tá? Ele tem a capacidade de pensar, de abstrair, tá certo? Pode viver sozinho, ele pode, inclusive, não considerar a existência dos demais. Então, ele fica sozinho, né, com a sua consciência absoluta em contato com Deus. Tá? A solidão é a necessidade do pensamento, é a necessidade do pensamento. A solidão, ela reforça a perspectiva, né, da fé na divindade cristã, né? Mas o cristão, ele precisa se colocar em contato com o mundo, né? Mesmo que seja um outro idealizado, um outro religioso, né? Porque a religião cristã, ela é exercida pela ação do coração, ela necessita do coração, e o coração necessita da necessidade da relação entre as pessoas. Tá? Um Deus solitário não tem essa necessidade. Tá? Mas para o homem que ama, o amor, o compele a vida comunitária, então ele tem que ter relação com os demais, então ele tem uma relação solitária, na sua consciência divina, e no amor ele também tem, na perspectiva cristã, uma relação com os demais. Então, o culto se projeta para o Deus Filho, porque há necessidade do amor para o cristão, porque o amor é que é cultivado pelo cristão. Tá? E o cristão, portanto, ele tem esses dois aspectos, né? Ele diviniza a consciência de si, e ao mesmo tempo ele projeta o sentimento para com os demais, que é o sentimento do amor. Então o cristão precisa das duas pessoas, o Deus Pai e o Deus Filho. Ele precisa de um segundo ser distinto do Pai, uma outra personalidade, tão divina quanto o Pai, mas que é capaz de amar, mas que representa o coração divino, que é o Deus Filho. Ok? Então, o Deus do cristão, que precisa da figura do Deus Filho, se torna uma criatura, digamos assim, né? Na verdade é o criador, mas é um criador social, né? Que na perspectiva de Feuerbach, na verdade não é um criador, é uma criatura, é projetado pelo pensamento do cristão.
né, mas numa perspectiva social, de vida em comunidade. Então, a vida em comunidade é a vida verdadeira para o cristão. O cristão só se satisfaz numa vida social, tá? Então, a religião cristã expressa de modo invertido, indireto, ao reduzir uma verdade universal a uma verdade particular. E o verdadeiro sujeito é predicado. Deus é uma vida em comunidade, uma vida de amor e uma vida de amizade. O que, na verdade, é a vida comunitária, a vida de amor, a vida de amizade, é divinizada, é cultuada, né, como um sentimento elevado à categoria divina. Tá? E, finalmente, temos a terceira pessoa, né, que, como você sabe, é o Espírito Santo. Qual é o papel da terceira pessoa? A terceira pessoa é a ligação das duas pessoas divinas uma pela outra, é a relação entre o Deus Pai e o Deus Filho. A unidade do Pai e do Filho, tá? É um conceito de comunidade, mas agora a comunidade das pessoas divinas, tá? Ok? A comunidade das pessoas divinas é considerada uma terceira pessoa particular, tá? É o elo de ligação entre o Deus Pai e o Deus Filho, seria a terceira pessoa da Santíssima Trindade, seria o amor, né? Tá? O sentimento para com o outro, a compaixão, tá? Como uma essência divinizada, tá? Independente da pessoa humana, tá? Porque a essência divinizada como Deus humano é a segunda pessoa, é Cristo, né? O amor é a própria essência divinizada sem a representação, né, da pessoa humana, que inclusive é o elo de ligação entre o Deus Pai e o Deus Filho. Tá? Então, é uma outra projeção que se faz do amor. Quer dizer, além da projeção da segunda pessoa, tem uma projeção, não na pessoa humana, que aparece na terceira pessoa, no Espírito Santo. Mas, essencialmente, é isso. Quer dizer, o amor é manifestação do coração. Tá? O coração é um atributo do homem, desse homem natural de forma, né? O homem tem, entre outros atributos, a capacidade de amar. Tá? Então, a segunda pessoa é a autoafirmação do coração humano, tá? E o coração humano é um princípio de vida comunitária, é a necessidade de se importar com os outros, de se preocupar com os outros, de se aproximar aos demais na vida comunitária. Tá? O Pai, Deus Pai, é a luz. Tá? Ok? A luz é um predicado do Filho, mas só no Pai a divindade brilha e se torna clara para o homem. Então, luz é um princípio hipertelúrico do Pai. Tá? O Filho, enquanto princípio do amor, é o calor. É o princípio do calor telúrico. Só Deus, como Filho, aquece o homem. Olha o que diz Feuerbach nesta passagem. Só nele Deus se torna de objeto do olhar, do frio e indiferente sentido luminoso, no objeto do sentimento, da emoção, do entusiasmo, do encantamento, mas apenas porque o próprio Filho nada é senão o fervor do amor, do entusiasmo. Então Deus, a se tornar homem, finito, oriundo de um fundamento, se torna também objeto do homem, do sentimento, do coração. Tá? Então Deus, na figura do homem, de Cristo, ele é tangível, ele pode ser adorado e pode ser objeto do coração. O Deus Pai é uma luz que brilha, mas que o homem tem dificuldade, tá certo? De se identificar diretamente com essa luz, tá? É simplesmente um princípio hipertelúrico, algo muito distante, né? O homem precisa de algo que o aproxima de Deus e o cristão busca o Deus Filho, tá? O coração capta o que provém do coração, no Filho se encontra o sentimento, a dimensão profunda da divindade, sentimento que na religião é algo obscuro e misterioso. Tá? Então, o amor de Deus é a figura divina, brilhante, mas que ama, portanto, projeta o Filho. E o Filho é cultivado pelo cristão. Veja essa passagem na obra de Feuerbach, ainda neste capítulo. O Filho prende o coração porque o verdadeiro pai do Filho divino é o coração humano. E o próprio Filho não é senão o coração divino, o coração humano que se objetiva como essência divina. Bonito, né? Então, essa é a perspectiva religiosa do amor. Tá? O Deus Filho mostra aos homens que o Deus Pai é capaz de amá-los, né? O amor do Deus Pai pelos homens é o amor derivado do amor pelo Filho. Deus Pai é o gerador, Deus Filho é o gerado.
Então, a perspectiva religiosa contrapõe o amor religioso a um amor puramente natural, puramente mundano. É o amor numa outra perspectiva. Finalmente, neste capítulo, ele fala da pessoa feminina, né? Ele identifica a terceira pessoa com a pessoa feminina, inclusive com Nossa Senhora. A terceira pessoa complementar não pode ser o Espírito Santo, tá? Personalidade vaga e precária, personificação poética do amor recíproco do pai e do filho, tá? Ele introduz agora um princípio materno na relação entre pai e filho, tá? A procriação é incompreensível, é sobrenatural e é misteriosa, tá? O Deus Pai é o Pai real do Deus Filho, tá? E ele diz, Feuerbach diz nesse capítulo, no meio da Trindade, Maria forma relativamente ao Pai uma antítese necessária, complementar, internamente requerida, né? Porque se o filho tem um pai, o filho tem uma mãe também, e a mãe é uma necessidade interna, tá? Inclusive, no próprio filho já temos o princípio feminino. O filho de Deus é a essência doce e suave, o ânimo feminino de Deus. Tá? Então, Deus, pela própria concepção de um filho, de um Deus que tem um filho, é um Deus que manifesta o seu lado feminino. Portanto, ele tem relação com Nossa Senhora. Nossa Senhora adquire uma importância aí. Deus Pai é o gerador, o princípio da espontaneidade masculina, mas o filho é gerado sem por vezes gerar. É o Deus gênitus, o passível, o ser receptivo que sofre. Tá? O Deus gera, o filho apenas é gerado, o filho não gera. Tá? O filho é puramente receptivo. Tá certo? O Deus é o princípio da espontaneidade, né? Que, digamos, se relaciona, né, com a sua dimensão feminina, né? E pelo fato de ter uma dimensão feminina, né, ele é capaz de gerar, né? Então existe, da perspectiva de Deus, um papel para um feminino, né, que está no princípio da criação, de ter gerado um filho, tá? A própria geração do filho é o encontro dessas duas polaridades, masculino e feminino. Essa interpretação cristã, na verdade mais católica, né, do que cristã, mas é isso que o Feuerbach está analisando, o que nós estamos reproduzindo aqui. Veja essa passagem. O mesmo coração que precisa de um filho de Deus, também precisa de uma mãe de Deus. Ludwig Feuerbach. Aí entra o papel da mãe. Tá? O filho é inato ao pai, mas a mãe é inata ao filho. Né? A mãe surge no próprio ato de conceber, né? Na figura do filho. O coração do filho é o coração da mãe. O amor é em si e para si característico do sexo e da essência feminina. Tá? Então, com o aparecimento da crítica protestante, né, que, digamos, reduziu o papel de Maria, o Feuerbach aponta isso como um sinal dos novos tempos e que a Trindade começa a perder seu significado prático e teórico. Tá? E aí, então, portanto, essa análise é uma aplicação da dialética hegeliana. Tá? Não é denunciar a dialética como misticismo, rebaixar a dialética como certos críticos, ou certos intérpretes. Na verdade, é aplicar a dialética. Né? Okay? O que é o ser, o Deus Pai, se transforma em outra coisa. Tá? Okay? O Deus Pai concebe, se integra na Santíssima Trindade. Agora, por que o Deus Pai não parece simplesmente absoluto, a autoafirmação do indivíduo, numa essência divina, localizada pelo indivíduo? Por que se projeta na forma de uma Santíssima Trindade? Aplicando agora um esquema hegeliano, né, que o conceito teria uma contradição. É a contradição das categorias hegelianas. Tá? O próprio conceito de Deus Pai envolveria uma contradição. Tá? Okay? O Hegel fala do conceito de ser como sendo o conceito mais geral, mas também que é um conceito pobre. Né? Porque aí é a lógica de Hegel, né? Que Feuerbach aplica, né? O livro Lógica de Hegel. Né? Porque o ser sem qualquer qualidade, ele não tem determinação, se ele não tem determinação, ele é um nada, ele é um não ser. Tá? Então, o ser puro, sem determinação, equivale ao não ser. Tá? Então, está aí a contradição do próprio conceito de ser. Né? O ser, né, carrega em si, né, na sua definição, a ideia do não ser. Então, nessa perspectiva, né, aplicando o esquema hegeliano, o Deus Pai como ser absoluto, ele seria a negação de si mesmo. Tá? Então, há uma contradição, e aí o conceito, ou a categoria, procura se resolver, né, numa processualidade no vir a ser. Tá?
ok? O vir a ser é não mais ser o que se era. O vir a ser é a realização dessa contradição, né? É a transformação dos polos, tá? Então, os dois polos contrários engendram um devir, então buscam uma síntese, tá? Eles vão se reconciliar numa fusão. Esse é o esquema hegeliano, tá? É a ideia da dialética dos opostos, né? Então, aí você precisa trabalhar com uma lógica dialética, né? Ok? Que capta o elemento potencial e negativo da experiência, né? Das categorias. Então, tem que trabalhar com a dialética dos opostos, que Feuerbach aplica na dialética hegeliana, tá? Então, o conceito em si, a sua negação, tá? A positividade se realiza através da negatividade, é aquela famosa fórmula hegeliana da tese e da antítese, o contrário da tese, e da síntese, que seria a conciliação dos polos, a dialética dos opostos. Resolve e compõe em si mesmo o elemento positivo da tese e da antítese. Todo elemento da realidade, estabelecendo-se a si mesmo absolutamente, ou seja, como tese, não esgotando o absoluto de que é o momento, demanda o seu oposto à antítese, que nega e o qual integra uma realidade mais rica, a síntese, para daí começar um novo processo dialético. Tá? Então, uma lógica que nega o princípio da identidade, tá? Ok? Que aceita o princípio da contradição nessa polaridade dialética, tá? E que a partir da contradição identifica o próprio movimento, né? A própria lei de transformação, tá? Então a própria realidade é em si transformadora, está em processo constante de transformação. A realidade é captada na lógica de Hegel como um devir absoluto, tá? Um desdobramento de conceitos, uma cadeia de conceitos que se forma desdobrando-se a partir dessa contradição interna. Tá? Diferente da lógica tradicional, né? A lógica tradicional afirma que o ser é idêntico a si mesmo e exclui o seu oposto, que é o princípio da identidade e de contradição. A lógica hegeliana sustenta que a realidade é essencialmente mudança, devia passagem de um elemento ao seu oposto. A lógica tradicional afirma que o conceito é universal, abstrato, e que apreende o ser imutável, tá? Realmente, ainda que não totalmente, ao passo que a lógica hegeliana sustenta que o conceito é universal concreto, é conexão histórica do particular com a totalidade do real, onde tudo é essencialmente conexo com tudo, tá? Então os conceitos estão conectados, a realidade é um sistema, é uma rede de conexão. A lógica tradicional distingue substancialmente a filosofia, cujo objeto é universal e imutável, da história, cujo objeto é o particular e o mutável, ao passo que a lógica hegeliana assimila a filosofia com a história, enquanto o ser é vir a ser. A lógica tradicional distingue-se da ontologia, se aprende o ser, não esgota totalmente, como faz o pensamento de Deus, ao passo que a lógica hegeliana coincide com a ontologia, porquanto a realidade é o desenvolvimento dialético do próprio logos divino, que no espírito humano adquire plena consciência de si mesmo. Tá? Então, esses 4 pontos permitem comparar a lógica hegeliana com a lógica tradicional. Tá? Vamos aplicar a esses 2 capítulos do livro de Feuerbach, a essência do cristianismo, que nós detalhamos nesta videoaula. Então, a essencialidade, o coração, a capacidade humana de amar se contrapõe à objetivação dessa realidade na figura divina. O Deus é a perfeição divina, o Cristo a capacidade de amar, a paixão e o sofrimento. Deus é a objetivação religiosa da sensação, o amor é Deus e não Deus é amor. Né? O coração de Cristo é passivo, o Deus é ativo. O Deus é o sentimento que toma o coração, o Cristo é a figura passiva. O sofrimento do Deus Filho humaniza o Deus Pai. Isso é necessário para o cristão, pois o Deus Pai é a objetivação do amor, né, na figura do Filho. Então, aqui está o esquema da criação de Deus na perspectiva cristã, né? Nessa visão hegeliana oferecida por Feuerbach. Né? O coração do homem que vive na relação com os outros homens, do homem que tem compaixão, que se preocupa com os outros homens, portanto, eu chamo de coração do homem social, o amor e o sofrimento. É objetivado, Deus como essência objetivada. Essa é a criação de Deus para o cristão, né? Que prescinde da figura do filho. Que não pode prescindir da figura do Filho. Aqui é a relação de Deus Criador com o homem. Deus é luz, é indiferente aos homens, né? O homem reflete o seu sentimento em Deus, aí projeta
a figura do Deus Filho como calor, um Deus que ama, que sofre pelos homens. Então, Deus Filho permite o contato do homem com Deus. Tá? E aí o papel da Santíssima Trindade. Então, Deus, que é a divinização da consciência, da autoconsciência, é um ser separado do mundo. Tá? O homem que cria o Deus busca encontrar nele a sua essência, que no caso do cristão é o amor, então é a necessidade do amor, que é a figura projetada do Deus Filho. O Deus Filho aparece para o cristão como o segundo ser distinto do Pai, que tem uma personalidade humana. E a terceira pessoa exprime o amor das duas pessoas divinas, uma pela outra, e contém nele também um princípio materno na relação entre o pai e o filho, forma aproxima a terceira pessoa do feminino de Nossa Senhora, de Maria. Aqui está o esquema da Santíssima Trindade em termos da dialética hegeliana. Né? Tá? Então, o conceito Deus Pai, né? O conceito o ser, né? É infinito e intangível, que tem em si a contradição. Porque sem determinação é também o não ser. Né? É uma luz inatingível pelos homens. Então, dessa contradição dialética, aparece a oposição do Deus Pai com Deus Filho. Né? O ânimo feminino de Deus é o Cristo, né? É o ser receptivo, né? Ok? E aí seria o contrário, tá certo? Pai e filho, né? O amo, o divino e o humano, que engendra o devir, o vir a ser, a síntese. E que se encontram fundidos na objetivação do coração humano, do amor, sofrimento, que resolve a contradição, e a antítese, né, necessária, a objetivação, que funciona como antítese, pode ser visto como terceira pessoa, o coração, né, a necessidade de uma mãe, o coração objetivado, né, independente da pessoa do filho, né, que seria a terceira pessoa, que é a personificação do amor, numa forma totalmente abstrata, ou na pessoa de Maria, se quiser introduzir uma terceira pessoa nessa síntese, tá bom? Muito bem, então é importante esse exercício que Feuerbach faz do sistema hegeliano na interpretação de um objeto que seria o sistema de crença religiosa do cristão, ou talvez do católico, né, o cristão antes da reforma religiosa. É importante esse esquema hegeliano que ele vai ser aplicado por Marx na interpretação de um outro objeto, que é a teoria econômica. E Marx ele quis fazer isso, né? Quer dizer, ele se espelhou no exemplo de Feuerbach e procurou aplicar a mesma técnica, né, de utilizar o sistema filosófico de Hegel na interpretação do e lá nas próximas 2 décadas, tá certo? Talvez quase 3 décadas, o Marx vai tomar um outro objeto, que é a economia política clássica, como aplicação da análise da filosofia hegeliana. Então, veja, por exemplo, o conceito de valor, que Marx, de início, rejeitou a teoria do valor-trabalho de Ricardo, mas depois acabou aderindo, mas ele dá uma outra interpretação do valor. Tá? Então, o Marx, como clássico, reconhece a dimensão do valor de uso e de valor de troca. Tá? O valor de uso depende das qualidades materiais, de bens homogêneos, tá certo? Ok? O valor de troca é puramente quantitativo e é homogêneo. Tá? Então, um é quantitativo, o outro é qualitativo, e a síntese é o conceito de valor, que é um conceito imaterial e relacional, que Marx vai chamar que é o tempo de trabalho necessariamente, socialmente necessário. Então, toda mercadoria tem valor de uso e valor de troca, tem os dois aspectos. Então, eu tenho uma casa, eu posso morar nessa casa, tem um valor de uso dela, eu posso vender esta casa, valor de troca. Eu não posso morar e vender na mesma casa ao mesmo tempo. Então, toda mercadoria tem um valor de uso e valor de troca. O valor de uso é o usufruto do bem econômico, tem a ver com as qualidades materiais desse bem, com o que há de específico nesse bem, tá certo? E o valor de troca é algo quantitativo, é algo homogêneo, é a proporção numérica em que o bem é trocado pelo outro, né? E o que determina essa proporção numérica, né, o fator determinante é o valor, que seria uma síntese do valor de uso e valor de troca. Então, no próprio conceito de valor, que está na base do sistema ricardiano, o Marx aplica essa interpretação dialética. Né? Então, nós vemos como a dialética é importante, a compreensão da dialética hegeliana é importante para entender o estilo próprio de Marx pensar a economia. Tá? Então, a perspectiva econômica de Marx é essencialmente dialética. Então, no próprio conceito, que inclusive é o primeiro capítulo de O Capital, a Mercadoria, ele interessa como valor de uso e valor de troca. Então, há uma dicotomia do valor de uso e valor de troca,
ou usa ou troca a mercadoria, não se pode usufruir dos dois tipos de valores ao mesmo tempo. E a mercadoria tem sempre esses dois aspectos. Tem um aspecto dual. Então, o conceito de mercadoria tem um aspecto dual, tá? Que permite a análise econômica introduzir um novo conceito, que é o valor como tempo de trabalho socialmente necessário. Tá? O valor de uso serve de suporte ao valor, né? Porque toda mercadoria, todo bem para ser mercadoria deve ser útil, tá? E manifesta valor de troca. Tá? Ok? O que determina o valor de troca é a síntese valor. Tá? Não é o valor de uso que determina o valor de troca, não é o valor de troca que determina o valor de uso, simplesmente existe uma síntese dialética entre valor de uso e valor de troca. Tá? Não se pode falar de valor de uso sem valor de troca, tá? E os dois conceitos são polares, tá? E o conceito econômico de valor deve ser entendido como síntese. Tá? Tá? Então, o valor sempre necessita desses dois polos, valor de uso e valor de troca. O valor espelha uma relação de totalidade da mercadoria. E esse tipo de dicotomia dialética vai ser aplicado no desenvolvimento da teoria econômica de Marx, e isso é muito claro ao longo dos capítulos da obra principal dele, que é o Capital. Né? Então, ele começa da análise da mercadoria, capítulo 1 do volume 1 do Capital, identifica valor de uso e valor de troca, o aspecto heterogêneo é o valor de uso, o aspecto homogêneo é o valor de troca, e a síntese da primeira dicotomia são os valores como tempo de trabalho socialmente necessário. A partir da identificação do conceito de valor, da categoria valor, ele identifica uma segunda dicotomia entre trabalho concreto e trabalho abstrato. Trabalho concreto é uma especialização, é um trabalho específico, associado a um tipo de mercadoria, e o trabalho abstrato é um trabalho da perspectiva social, é o socialmente relevante. Então, existe o específico, o concreto e o abstrato no trabalho, né, que é o fundamento do valor, que se coloca de uma maneira dicotômica, a segunda dicotomia, tá? E que se resolve na troca de mercadorias. E essa é a segunda síntese. E o conceito de troca de mercadorias leva à forma relativa de valor e à forma equivalente de valor, que nós vamos desenvolver ao longo desse curso, cuja síntese é a mercadoria dinheiro. Tudo isso será especificado em outra videoaula, apenas mostrando como que o esquema da dialética hegeliana, que foi aplicado por Feuerbach na religião, agora é aplicado por Marx, será aplicado por Marx na análise da economia política. Ok? Então, terminamos esta nossa videoaula. Espero que tenha sido proveitosa para todos. E ficamos por aqui. E até a próxima videoaula. Um abraço.